Nós estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o deputado federal Jerônimo Gergen. Eu gostaria muito ainda de tratar aqui um pouquinho sobre essa repactuação de dívidas. Não sei se vai dar tempo, porque o Fundo Rural ele se estende e é tanta pergunta, tanta dúvida. Porque conseguiram fazer um emaranhado tão feio na cabeça do produtor, porque daí a gente não sabe o que fazer e as perguntas são muitas. E a gente está aproveitando essa oportunidade hoje para algumas coisas a gente está destrinchando. Então, assim, para a gente deixar de um modo bem claro para o telespectador, ou seja, nesse momento a gente teve uma semana que o produtor poderia ser cobrado no monte. Isso é importante. Hoje ele não pode ser, vamos dizer assim, punido, porque ele ainda tem um prazo. Ainda pode. Veja bem a gravidade do equívoco e do erro que o Senado cometeu. Ao não votar numa semana, o Senado deixou não existindo mais o Fundo Rural. Então, a gente tem a confirmação já da sanção, mas ela ainda não está formalizada. Tá, quem mas sabe esteja considerando. Mas em não estando ainda, a Receita, o produtor está em aberto. Ele está desassistido. Está desassistido, isso é importante. Desprotegido. É claro que o governo, quando decide fazer a sanção, ele deve ter passado o comando político para a Receita, que é um órgão do governo, no sentido de que não haja. E eu acho que isso eles fizeram, porque eu não percebi nenhuma ação mais voraz da Receita, a não ser em alguns casos, como lá na Superintendência de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que o tempo todo, não agora, eles já estão lá pressionando o produtor, mas nesse momento está em aberto, mas acho que não há risco porque o governo deve ter sinalizado, né? Embora o parecer da Receita, quando o governo vai vetar ou sancionar um projeto de lei, eles pedem um parecer. O parecer é contra, é pelo veto. Então foi, portanto, uma decisão política conforme nós acordamos. Nesse momento o produtor não tem que fazer nada, porque senão ele tem que pagar 100% de tudo. Ao sancionar, reabre o prazo, e aí o produtor tem 31 de dezembro como último prazo para ele aderir então ao PRR. Tá? E aí é onde a gente fala, não vá, porque você não indo pode ter certeza que o governo não vai dar um tiro no ouvido. Isso, e aí eu tenho orientado, né? E o Antônio, contador, sabe muito bem que eles têm prazos, cuidam disso, não pode orientar o produtor a fazer algo daqui a pouco por culpa técnica. Mas eu tenho dito que o produtor precisa ficar pronto para pagar, porque hoje a lei manda pagar. Eu estou falando isso perante a atual lei, né? Mas não fazer nada antes do último minuto possível, porque 31 de dezembro é feriado, é virada de ano. Né? O banco já não funciona. Tem um monte de problemas, a data é muito boa para nós. Então, e isso passa a ser sempre o nosso plano B. O plano A é acabar com o passivo, mas enquanto não muda, nós temos toda a chance, até porque a Receita, ela é uma lei que ela obriga o produtor a confessar uma dívida que a Receita não sabe como cobrar. Ou então, só para a gente... Então, nesse sentido é isso. Fiquem preparados, mas não façam nada antes do último minuto, porque nós até lá vamos lutar por outras negociações como o 9252. Então, na realidade, eu estou aqui abrindo o calendário para conferir os dias úteis. Na realidade, vai, em termos de dias úteis, dia 28, porque 31 é numa segunda. Não tem expediente bancário. Sem expediente bancário, não tem jeito de trabalhar. Automaticamente, possivelmente, também não vai ter expediente de Receita Federal. Tem, Antônio? O último dia não tem expediente na Receita. É isso. Então, tá, dia 31 de dezembro não tem expediente. Nós já temos um bom problema. Aí, então volta, então vem para o dia 30. É domingo. Com isso dá até para acreditar, Fabélia, que nós estamos já com um ambiente técnico formado para uma nova prorrogação. Não fiz porque era segunda e ninguém quis trabalhar. É isso aí. Então, por isso que a gente tem que orientar. E quando ocorre uma prorrogação, foi assim nessas 6 que aconteceram nesses 2 anos, 3 só esse ano, a decisão do governo sempre é no último minuto, no último dia. Ele também faz pressão, né? Porque o que acontece? É uma forma dele obrigar, né, o produtor acho que não vai prorrogar, e aqueles com os quais a gente tem contato, eu sempre mandei videozinho nesses episódios aí, o pessoal então, mas mesmo assim eu não podia afirmar, porque daqui a pouco o governo não fazia e eu deixava o produtor mal, mas ele sempre faz na última hora. Nisso é mais ou menos comparar com uma tarrafiada, né? O governo tem um prazo, ele aperta lá na última hora, atira a tarrafa para ver quantos ele pega. Né? Nisso sempre pega alguém. Mas ele pegou muito pouca gente ao longo desse tempo. O produtor
antes de não querer pagar ou coisa assim, ele se sente injustiçado. O produtor que tem que pagar o passivo do fundo rural se sente roubado por tudo o que nós relatamos do ambiente político no qual isso foi decidido, né, da reação do governo. Então o produtor não está afim de pagar mesmo. E muitos não têm a condição de pagar. E para os adquirentes é um problema mais sério ainda, porque muitos não recolheram o valor porque a justiça brasileira determinou que ele não recolhesse. E ao decidir que ele tinha que ter recolhido, ele resolveu o problema de muitos produtores, que quem não tinha liminar não deve nada, né? Mas jogou essa conta para dentro da pessoa jurídica do adquirente. Isso é injusto também, né? E vai ter aí no setor frigorífico e no setor arrozeiro, é onde nós vemos o maior problema. O setor do frigorífico é gravíssimo esse problema do passivo, é muito sério, quebra muita empresa por aí, né? E não há nem com esse prazo, dependendo do valor, Fabélia, mesmo que seja um prazo mais alongado e tal, é Selic que está ali, tem casos que vai chegar ao final e só terá pago o juro e deve ainda o capital daquilo que deve hoje. Pois é, porque já foi feita essa simulação. Então não tem condição também de fazer uma negociação, porque fica como aquelas moradias que a gente tinha nos anos 80, aqueles financiamentos pela Caixa Econômica Federal, que o camarada pagava uma casa e devia 2,5. É isso aí. Então, esse problema, e nós estamos falando aqui de uma Selic hoje num patamar, porque vai saber o que vem pela frente aí. Nós ainda estamos numa insegurança tremenda. Ainda estamos, né? Não concluiu o processo eleitoral, a gente não sabe se os nomes dos ministros, os nomes dos agentes lá do governo serão bem aceitos pelo mercado, por tudo isso, né? As ações do governo, vai ter reforma da Previdência, não vai ter, isso melhora o ambiente de juros, melhora o ambiente de dólar, melhora, enfim, uma série de conjunturas, né? E isso deixa mais perigoso ainda a forma como o governo quer fazer a adesão. E quem quer que seja o ganhador dessas eleições, a gente ainda não sabe, é todo obscuro, né? Eu tenho convicção do que vai acontecer, mas não podemos afirmar antes de abrir a urna, né? E mesmo depois, a gente tendo as convicções da gente, ainda vivemos uma... É que assim, vamos imaginar, o mercado está entre os dois nomes preferindo esse, ótimo. Então, o mercado já o dólar sinalizou. Já deu uma melhorada. Bom, isso até domingo. Domingo vira presidente, pode ser até este candidato, mas ele vai anunciar nomes. E daqui a pouco o mercado reage, não, esse não dá, esse aqui era bom, o outro era melhor, não sei o quê. E daqui a pouco isso passa e vem. Quais são as primeiras medidas? A reforma da Previdência nós teremos que fazer. Não aquela proposta original que o Temer quis, absurda, que não era a reforma da Previdência, aquilo era um aumento da arrecadação. Mas esta segunda já era muito melhor. Temos que mexer nos altos salários dessa nação, não tem dúvida. Eu, por exemplo, com 42 anos de idade, eu já poderia esse ano me aposentar como deputado. E só não fiz porque eu tomei a iniciativa de abrir mão da minha aposentadoria parlamentar. Eu pago INSS, né? Eu pago como qualquer cidadão brasileiro, mas tem lógica um cara de 42 anos se aposentar com 33 mil reais por mês? Eu já sou favorável ao aumento, sim, da idade, porque hoje nós temos as pessoas com 60 anos que estão muito bem. Mas eu acho que não é esse o problema. O problema é que a maioria do povo brasileiro paga com teto, com tudo, e outras categorias que são bem poucos, mas é o grosso desse dinheiro, ganha milhões se aposenta. Não tem sentido. Né? Então isso tudo, Fabélia, são cenários. E aí depois ainda tem o seguinte, um Congresso completamente novo, né? Nós mudamos aí metade da Câmara. Teve mudanças importantes, né? Gente que chega lá. Então nós temos nesse cenário político que eu acho que é importante a gente falar. Você tem as velhas raposas, que muitas ficaram lá, ou elegeram seus filhos e tal, não sei quantos são, mas eles já estão até pensando em manter a presidência da Câmara, do Senado e tal, basta ver os nomes que estão aí. Vocês têm os políticos independentes, que alguns se reelegeram como eu, né? E que vamos tentar conviver também com essa nova turma que entrou. E esses que entraram têm vários aspectos. Tem aquele que entra com milhões de votos, tem aquele que nem sabia que podia entrar, botou o nome e se elegeu, porque o outro fez 2 milhões de votos, trouxe junto com 10, 12 mil votos lá. Desses tem gente preparada com muito voto e gente preparada com pouco voto, como também tem gente despreparada. Mas todos eles, essa turma nova, cobrada muito pelos eleitores. Vocês têm que ir lá para fazer a mudança, mudando.
Então você não sabe a reação de todo esse conjunto do Congresso, que pode ser um fator de instabilidade política também, né? E que tipo de apoio essa turma nova que entrou dará aos temas necessários, às reformas que o Brasil precisa fazer, né? Isso tudo vai impactar, aí eu já coloco não só no debate do Fundo Rural, né? Mas no cenário econômico do Brasil. O único fato positivo é que a partir do domingo 28 nós teremos um novo governo. Isso é um fato necessário e importante porque nós estamos e que só assume a partir do dia 1º. governo nesses últimos 4 anos. Tá? Então o fato de termos um governo eleito já é um ponto importante. Né? Eu espero que aí esse outro conjunto que a gente relatou aqui possa ser bem encaminhado para que o Brasil retome o desenvolvimento e crescimento econômico. Porque esta crise econômica enorme que a gente vive nesses últimos anos, ela era uma crise econômica pequena. Hoje ela é uma grande crise econômica porque ela virou uma grande crise política. Então nós temos que resolver a crise política. E temos um problema a mais, neste momento, uma crise que não existia, a crise jurídica. Porque hoje você tem uma insegurança jurídica, a crise política tu termina a cada 4 anos. Troca o governo, troca os candidatos e deu. Mas a crise jurídica, não. Porque você não troca um ministro do STF, você não troca um juiz. E o país precisa de uma vez por todas se dar conta, não dá mais para termos uma Constituição desse tamanho, com centenas de artigos, 85% dela não regulamentada. A questão indígena é um exemplo, essa semana novamente demarcações. Estamos lá, eu sou o relator, o projeto está pronto lá, no 490, para criar a regulamentação do artigo 231. Nós temos que regulamentar a Constituição. Quem tem que fazer leis é o Congresso Nacional. Hoje nós temos o STF fazendo mais leis que o Congresso, infinitamente mais leis, e o Executivo da mesma forma através de medidas provisórias. Então, esse conjunto está errado na democracia. O papel do Legislativo na democracia é fazer leis, e nós não estamos fazendo. Assunto nós teríamos aqui muitos. Nosso tempo está esgotado. Deputado, eu quero te agradecer. Muito obrigada. E para nós foi um prazer muito grande. Eu é que fico feliz. Um grande abraço a todos e aproveitar para reafirmar meu compromisso com os produtores brasileiros, já que eu tive o meu mandato renovado. Prazer estar aqui com vocês.